Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Dormir ainda é um dos grandes mistérios da saúde. Para que a gente dorme? Para que serve o sonho? Muitas perguntas. Mas uma coisa a gente sabe, e nem precisa ser cientista, se você quiser estragar o seu dia, é só dormir mal. Só que se a gente vive na tal da sociedade do cansaço, a gente anda dormindo cada vez menos, cada vez pior. É a tela do celular na cara o dia todo, é o barulho na rua, ou então doenças respiratórias, até eles, os boletos, tirando o sono. Dormir é o melhor remédio que a gente segue ignorando. Para entender a ciência do sono e eu levar na cara por conta de tudo que eu estou fazendo errado com o meu sono, a gente recebe dessa vez no Boa Noite Internet Mônica Andersen, professora associada da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Ela é uma das maiores especialistas em sono do Brasil e, olha só, não tem Instagram para eu deixar o link aqui. Coincidência? Vamos saber. Mas, antes do papo, sempre bom, né? Lembrar você o quê? Que um sonho a mais não faz mal. Nossa, essa foi horrível, não? Lembrar que continua rolando o Clube de Cultura do Boa Noite Internet, onde eu resumo e comento livros, filmes, peças da nossa cultura, né? E nessa temporada, que já é a terceira, a gente está comentando o livro Nexus, do Yuval Harari, que é sobre inteligência artificial, mas também é sobre como funciona a verdade, onde nasce o autoritarismo, o que é e o que não é democracia. Eu estou adorando resumir, comentar e ver a comunidade do Boa Noite Internet falando de cada capítulo nos comentários. Então passa lá, você já sabe, boanoiteinternet.com.br/clube. Se não sabe, fique sabendo. Passa lá para ver como é, começa pelo prólogo do livro, né? E vem com a gente no Clube de Cultura, mais um benefício do mundo de vantagens do Boa Noite Internet. Mas voltando ao papo, mal sabia eu que uns dias antes de gravar essa entrevista, eu ia viver na pele os efeitos que dormir mal tem no nosso corpo. Escuta aí. Hoje a gente vai falar de sono, uma parte muito importante da nossa vida, mas que fica para depois, não é muito importante e tal. Tem um impacto direto em criatividade, em produtividade, em saúde, em doenças. E a gente acaba se preocupando com várias outras coisas e deixa o sono para depois? Não sei, vamos descobrir. Para falar disso, eu estou com a Mônica Andersen, professora associada da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Boa noite, internet, boa noite, Brasil, e olá para todo mundo. É uma grande satisfação estar aqui. Meu nome é Mônica Andersen, como você já me apresentou, e o que a gente puder trocar de informações sobre a relevância do sono para as nossas vidas será minha grande satisfação aqui hoje com vocês. Muito bom. Eu tenho um monte de pergunta aqui, a gente vem preparando essa pauta há alguns dias, e aí, por um total acaso, esse fim de semana aconteceu uma história comigo que eu quero que você me ajude a entender o que aconteceu comigo e, portanto, o que acontece com os corpos das pessoas. É basicamente o seguinte: uma semana atrás, eu tirei o siso, tirei os 2 sisos aqui. Eu estava agora, inclusive, tirando os pontos do siso. E eu não sei porquê, se foi o remédio que me deram, se foi o nervoso, se foi a tensão. Durante 3 noites, eu dormi muito, muito, muito mal. Se eu dormir 4 horas por noite, foi muito, e aquele sono que eu vou pegar no sono, e aí alguma coisa eu desperto, eu tenho o nariz zoado, então eu não consigo respirar direito de noite, que eu sou aquele meme daí de fotografia, fica em pé, ele tá todo aberto, e quando eu deito, pum, fecha, e aí, enfim, eu demoro para dormir por causa disso. Eu sempre tive problema de continuar dormindo, eu até pego no sono, por exemplo, avião, eu até pego no sono fácil, mas o avião deu aquela sacudidinha, eu acordo e nunca mais durmo. E aí eu passei 3 noites muito mal, e na segunda-feira eu tive literalmente um colapso. Eu estava paranoico, eu estava achando que todo mundo me odiava, que a minha companheira ia me abandonar, que tudo ia dar errado, eu estava agressivo. E teve uma hora que eu tive literalmente um colapso, comecei a chorar e ela me segurou e tal, e eu fui tentar dormir. O que aconteceu com o meu corpo? O que aconteceu? Óbvio,
não me examinou, não mediu, né, meu sangue nem nada, mas o que acontece com o corpo de uma pessoa que fica 3 dias seguidos dormindo um lixo que nem eu fiz? Você relatou uma cascata de consequências das suas noites mal dormidas. A gente tem um ponto inicial que é uma cirurgia, que é associado com medicação, e não foi só uma, e isso já altera o padrão de sono. Vamos excluir a situação dentária? Vamos tentar imaginar uma situação mais comum e corriqueira da sociedade, uma pessoa 3 noites sem dormir. Pode ser porque o parceiro ou parceira saiu de casa, pode ser porque o filho não passou no vestibular, pode ser porque ganhou na loteria. Sim. Mas vamos imaginar 3 noites sem dormir. Para algumas pessoas são 3 noites, para outras pessoas são 2, para outras pessoas são 11. Então a gente não pode subestimar um tempo. No teu caso, 72 horas sem dormir, você sentiu uma avalanche de emoção física e psicológica. O seu corpo, eu aposto que você estava dolorido, você estava tenso, você estava com mais sensibilidade dolorosa, e não era só na região da boca. Sim. E você fala, né, persecutório, o mundo me odeia. Ainda uma emoção frágil, né? Vou chorar, eu não consigo evitar, preciso de um acolhimento e eu preciso de proteção. E ainda agressividade. Então, a privação de sono, que é um tema tão recorrente na nossa sociedade hoje, ela leva a tudo isso que você falou. Pensamento persecutório, impulsividade, agressividade. Ainda, se você estendesse esse período de sono, você teria mais chance de ter diabetes, mais problemas sexuais, mais problemas de pele, poderia ser uma alergia, poderia ser uma afta. A pele é o maior órgão do corpo humano. Se o sono, que é o principal fator de indução de bem-estar físico e psicológico, não tá bom, todos os órgãos vão sofrer. E a mente também. Então, o que é importante é a gente quebrar isso. A sociedade acredita, eu posso reduzir meu tempo de sono porque eu quero trabalhar mais, eu quero viver mais, eu quero ter mais lazer, eu quero curtir mais a vida. Mas aí eu pergunto, o curtir significa o quê? Curtir com tesão, com motivação ou curtir por horas? Você viu que 3 noites de sono fizeram no seu corpo e mente. Imagina pessoas que passam meses dormindo mal. Muito bem, eu quero entender todo esse funcionamento, mas antes queria dar o famoso passinho atrás. Como é que você chegou nesse assunto, nessa carreira? O que você estudou? O que você se formou? Então vamos lá. Uma manhã gelada lá na Unesp de Botucatu, muito gelada. A faculdade tinha entrado em greve, isso na década de 90, então a situação do ensino brasileiro não mudou muito, né? Então naquela época já tinha greve no segundo ano de faculdade. E aí o segundo pesquisador, segundo cientista, pioneiro em estudar a ciência do sono no Brasil. O primeiro foi César Timiaria, o segundo foi o professor Katsumasu Shino. Esse meu professor resolveu repor uma aula no sábado sobre sono. E eu me apaixonei loucamente pelo tema sono. E era o curso de quê? Era um curso, eu fazia biomedicina. Biomedicina. E era o curso de fisiologia, né? Legal. E aí ele deu essa aula, me apaixonei, ele me convidou para ser sua estagiária, eu fiz iniciação científica. Ele estava indo para a faculdade da Unesp de Bauru, e aí eu falei, não, eu sou de São Paulo, eu acho que eu quero voltar, não quero mais ficar no interior. Tinha amado minha experiência de 4 anos, mas eu falei, não, eu quero voltar para a capital. E aí eu fiz mestrado e doutorado na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, com o professor Sérgio Tufik. E aí eu fiz pós-doutoramento nos Estados Unidos, em 2 universidades, fui professora visitante lá e ao mesmo tempo professora aqui. E aí já faz um bom tempo diretora do Instituto do Sono. Então, assim, minha vida, desde que eu me lembro por gente um pouco mais grande, é na área de sono. Legal. Instituto do Sono, que eu acho que é obrigatório um Globo Repórter por ano falar do Instituto do Sono. É uma das maiores audiências. Mas eu vou dizer uma coisa a mais, e não é porque eu trabalho lá, é pra gente ter honra do Brasil. A gente tem tantas coisas maravilhosas no Brasil e às vezes a gente fica almejando o que é fora do Brasil. O Instituto do Sono é a maior produção científica em tema sono do mundo inteiro. Que legal. Então não é Cambridge, não é Oxford, não é Harvard, que tem a maior produção de artigos científicos sobre tema sono. Isso é nós, Brasil. Então é incrível, né? A gente tem que ter orgulho, né? Quando a gente ganha a Copa, a gente não fala, somos os melhores do mundo. Nós somos os melhores do mundo em sono. Muito bom. Então, se você trabalha nesse lugar, estudou tudo isso, eu tenho essa curiosidade de saber
por que não só a gente, como, sei lá, praticamente todo ser vivo, todo mamífero, todo vertebrado dorme? Por que a gente dorme? Porque na minha cabeça é uma coisa meio darwinisticamente falando, dormir é ruim. Eu vou dormir, eu vou me desconectar do mundo, vai vir a presa lá, o leão, e vai me pegar. Por que os corpos dos seres vivos precisam do sono? Vou voltar um passo evolutivo para trás. A partir das aves, a gente já reconhece a diferenciação do sono. Antes disso, você consegue ver quietude. Então, se você vê uma mosca parada, Tá. você não pode afirmar que ela está dormindo. Tá. Você pode dizer que ela está em quietude, em repouso. Evolutivamente, nós sobrevivemos graças a esse período de quietude. Eu entendo e concordo com você que é um momento de exposição frágil à sua integridade física, porque se você está num bosque Isso. e vem um predador, você está sujeito porque você está desligado, entre aspas. Por outro lado, você tem uma reintegração e uma reinserção de todo o seu carregamento de energias, o seu processamento cognitivo. É durante essa fase de repouso que a gente tem muitos dos processos fisiológicos. Então, tem alguns hormônios que são só liberados durante o sono. Então, o que esse animal faz? Esse animal presa, ele se recolhe, ele vai para dentro da toca. Então, vamos imaginar um coelho. Ele se refugia, o mundo ao exterior está lá, tem um gavião voando e ele está protegido. Na hora que ele acabar esse sono, essa fase de quietude, ele pode se expor para buscar alimentos. E ele está apto a fazer isso, porque sua integridade física foi mantida pela toca e o sono fez ele estar com uma reativação do estado de alerta. O nosso estado de alerta é diferente da vigília. Você está aqui conversando comigo, então eu sei que você está alerta, em vigília, mas eu não posso dizer se você está alerta. Naqueles seus 3 dias, eu aposto com você que estava pouco alerta. Não, tá muito. Chance de ser atropelado. Isso. Chance de alguém falar com você e você não processar. Alguém te passar um recado e você não assimilar. Então, assim, o sono faz isso de positivo com o organismo. E aí, o saldo pro coelho, pra gente, é assim, vale a pena eu apagar durante X horas, porque o ganho que eu tenho depois... Porque minha vigília vai ser melhor. E o que acontece... Começou a falar o que acontece durante o sono, que tipo de processo, que hormônios, por exemplo, que sem esses hormônios a gente vai se dar mal. Vou dar um exemplo, o hormônio do crescimento. Tá. Na hora que a gente dorme, vem a liberação do hormônio de crescimento. Aí você fala, tá, mas eu não estou mais em fase de crescer. Mas o hormônio de crescimento não é só para criança. Esse hormônio de crescimento faz a síntese de proteínas. E a gente precisa sintetizar proteínas. Então, esse é um hormônio. Então, todos nós precisamos de hormônio de crescimento. Um outro hormônio muito interessante é a testosterona. Tá. O hormônio sexual masculino principal, ele é liberado 4 a 6 vezes por noite quando a gente entra na fase dos sonhos, que é o sono REM. Tá bom. Então, eu sempre digo, um homem que não está sonhando, não está tendo um sono REM de qualidade, ele vai ter comprometimento na sua produção de testosterona, Quase que pode. dá fadiga muscular, pior desempenho sexual e por aí vai. Mas você falou, não estou mais em fase de crescimento, não sei o quê. O sono muda durante a vida? Como é que é? Tem criança, tem um sono diferente, dorme diferente, tem a história de que, sei lá, por exemplo, meus avós, tá dormindo cada vez mais, agora velho dorme pouco. Acontece isso? Como é que funciona isso? É verdade, o sono muda drasticamente ao longo da vida. Você pegar uma criança, quando ela nasceu, primeiro dia de maternidade, você concorda comigo que ela não vivenciou nada ainda? Uhum. E por que essa criança dorme? Esse bebê, né? 16, 18 até 20 horas dentro das 24. Dessas 20 horas em 24, a gente cai para 6 horas e meia, 5, 7, na terceira idade. Tá. Então, o sono é um triângulo invertido. Começa com muitas horas de sono. E na vida adulta, eu e você, a gente tem aí suas 6, 7, 8 horas. E na terceira idade, quando a gente vai envelhecendo, isso vai para mais de 4. Então, 4 é um número mágico para o sono. Tá. A gente tem que garantir pelo menos 4 horas de sono. Você disse que naquelas 3 noites horrorosas, você falou, talvez eu tenha chegado a 4. Ninguém pode viver com 4 horas, mas eventualmente, excepcionalmente, garanta 4 horas de sono, não é 4 horas de cama. Isso. Porque nessas 4 horas iniciais do sono, a gente tem todas as fases. Não é o teu caso, porque você tinha fragmentação do sono pela dor, pela medicação. Mas uma pessoa que, não sei,
vai fazer um vestibular, vai prestar uma prova, uma mãe que está amamentando, pelo menos garantir 4 horas de sono, você tem um pouco de cada uma das fases. E o idoso fica com essas 4 horas, que a gente chama de sono essencial, e mais alguns quebradinhos, que pode ser mais 1 hora, mais 2, e tomara que ele seja um idoso que consiga manter a sua integridade do sono. E tem uma história que eu sempre escutei e que aí tem gente que fala, é verdade, não é bem assim e tal, que é a história de que antes da luz elétrica a gente dormia, tinha o sono 1, sono 2, né? Tipo, acordava no meio da noite e as famílias se reuniam no meio da sala, sei lá. Tinha uma vidinha ali no meio da noite. Isso é verdade, não é? Qual o impacto que a luz elétrica trouxe no sono? Então Como vamos é que é lá, isso? eu vou dar um passo para trás ainda, né? Tem esses relatos, mas o que tem de mais comprovação robusta é que as pessoas, vamos imaginar sem luz elétrica, né? Uhum, Não havia indústria ainda. Então as pessoas iam para a famosa roça, para a lida. Então elas uhum, saíam no começo do raiar do sol, né? O cantar dos galos aí, né? Saíam, voltavam no meio da manhã, que se uma pessoa começou a trabalhar às 5, 6 da manhã, às 10, 11 já é hora de almoçar. E os relatos mostram que essas pessoas tinham um almoço, elas iam para a cadeira de balanço ou para a rede, elas faziam um cochilo de 20 minutos, que era aquela soneca muito breve, voltavam para a roça, para o trabalho extremamente pesado em termos físicos, voltavam antes do entardecer por uma questão de segurança, não tem farol, não tem luz, não tem uhum, semáforo, uhum. não tem nada que aponte o caminho de casa, então as pessoas ainda aproveitavam o final do pôr do sol, chegavam em casa, as descrições são de uma sopa rala, Tá. um quadrado de pão que aquela mãe fazia, dividia-se aquele pão. Aí vamos entender os aspectos aqui. Uma restrição alimentar, certo? Tá. Uma manutenção do teu tempo de acordado e manutenção do seu tempo de sono, porque logo depois do jantar as pessoas conversavam por poucos minutos, apagava-se a vela e as pessoas iam dormir. Naquela época não tinha descrição de apneia obstrutiva do sono, de bruxismo, de sair andando pela roça e de insônia. Então, a nossa sociedade, na hora que incorpora essa coisa maravilhosa da luz, ela também ganhou a chance de ter doenças do sono. Porque agora eu tenho uma sociedade que expande o tempo de vigília. Eu não preciso mais apagar a vela. Eu mantenho a luz acesa. Então, Uhum. 11 horas da noite, eu posso assistir Netflix, eu posso olhar no meu celular, eu posso entrar no YouTube, eu posso ouvir esse podcast. Uhum. Eu posso expandir o tempo que eu quero ficar acordada. Quem governa o meu sono e minha vigília sou eu, não é mais o sol. E você usou a palavra insônia. Existe a diferença clínica, técnica, científica de insônia uma noite mal dormida ou Sim. isso é indiferente? Então, a nossa sociedade acabou se acostumando com a palavra insônia. Mas Uhum. você tem que ter uma queixa 3 vezes por semana por mais de 3 meses. Tá. Você não precisa ter uma causa. Algumas pessoas até relatam, eu me separei e com isso eu adquiri insônia. Mas não adianta uma noite mal. Por exemplo, você não tem insônia pelas suas 3 noites. Você teve uma semana ruim de sono Tá. com efeito causal Tá. de uma extração dentária. Eu tenho, sei lá, uma vez por semana, talvez menos, assim, no meio da noite, dou aquela viradinha de lado, aí eu brinco, pensou, fudeu, aí eu pensei, lembrei, aí agora eu já falo assim, cara, vou levantar, porque eu não vou conseguir dormir, aí eu vou tentar me distrair, parar de pensar nessa coisa e voltar. Então isso não é insônia, isso foi um dia que rolou e tudo bem também. E você pode ficar 8 dias sem acontecer isso, como você pode ir 2 vezes na mesma semana. Não Tá. é? Então, assim, infelizmente, com o avançar da idade, a gente perde muito da força da pressão do sono. Tá. Nossa, que eu vi que já era pouco, então. Comigo acontece a mesma coisa. Aos 20 anos, eu adorava acordar às 4 da manhã e falava, ai, que delícia, às 4 da manhã. Pegava a coberta, se virava do outro lado e dormia. Que saudade dessa época. Hoje em dia, se tocar, né, qualquer pensamento que você falou, uma viradinha às 4, ferrou. Então é isso, a Ana tem 20 anos, ela faz isso, ela vira de lado e fala, ai, que beleza, mais um pouquinho. Exatamente. Então, outro fato importante, nós temos 3 tipos de insônia. Tá. Então, vamos lá. A gente tem insônia, que é a mais famosa, que as pessoas acabam assumindo para toda essa categoria da insônia, as demais, né? Que é a insônia de iniciação do sono, que é a pessoa que frita problema antes do início do sono. Uhum. Vira de um lado, eu não paguei boleto. Vira do outro lado, amanhã eu não posso chegar atrasado no podcast. Será que meu filho foi na faculdade? E por aí vai, né?
Então, assim, a insônia de dificuldade de iniciar o sono, ela é a mais comum e a mais descrita pela sociedade. A segunda forma são pessoas como você, que acordam no meio da noite, que não tem necessariamente dificuldade para iniciar o sono. Você deita do lado e dorme. No meio da noite, acorda. Só que tem esse grupo que acorda várias vezes. Uhum. Dorme, acorda às 2, às 3, às 4. E o terceiro tipo de insônia é a pessoa que dorme relativamente bem no começo da noite, até consegue manter um sono homogêneo durante a noite, mas aí acorda às 5, sendo que ela só tinha que levantar às 7. E aí ela fica acordada na cama, não tendo o que fazer, aí faltando 1 minuto para tocar o despertador, bate aquele sono, Nossa, sim. essa sensação horrorosa. Você faz uma coisa certa. A recomendação é: perder o sono, vira do outro lado. Tenta se desligar do mundo exterior, dos problemas, das aflições. Não conseguiu? A recomendação é sair da cama. Né? A cama não pode ser aversiva. Tá. O teu cérebro não pode entender: este é o espaço que eu não consigo dormir. Ele tem que entender: esse é o espaço que eu durmo. Não conseguiu dormir 15, 20 minutos? Levanta, vai para um ambiente de penumbra, um ambiente neutro, porque não adianta também Esse sair que é o de lá. problema, né? Que aí a gente pega o quê? O telefone. Vai telefone, computador. Mas o ideal seria você ir, por exemplo, para a sala. Aí vai de cada um. Pegar um livro, Uhum. escutar uma música. Porque se eu te falar assistir um programa de televisão, você vai se animar com esse programa de televisão, você vai assistir o filme de 2h20 até o final. Sim. Mas o certo seria você ir para um outro ambiente, esperar o sono chegar e volta. Aí não conseguiu dormir, sai de novo. Porque o cérebro, ele se condiciona pro bem e pro mal. Então, se você deitar na cama todos os dias e falar: nossa, como que eu vou fazer a pauta? Uhum. Cada vez que você deitar, o teu cérebro vai te puxar para esse Uhum. gatilho. Eu sempre falo a história da minha avó, né? A minha avó teve 6 filhos, uma situação muito carente, muito difícil naquela época. Imagina, eu tenho 51, né? Então, imagina quantos anos isso faz. A minha avó teve 6 filhos, não tinha máquina de café de cápsula, ela não tinha máquina de lavar roupa e não tinha micro-ondas. Tudo era muito esforço. Lavar roupa era no tanque. Minha avó, quando deitava na cama, ela tinha um ritual. Ela passava talco, que hoje em dia não se faz mais, e ela pegava o terço. Minha avó nunca conseguiu dar a volta no terço, porque ela dormia antes. Para o cérebro dela, cama era talco e berço. O que a neta dela faz? Será que minha filha está dormindo? Uhum. Será que ela está casalhada? Vou pôr despertador. Nossa, eu precisava ter enviado aquela aula. Eles me pediram 3 perguntas. Não, já começa assim, que quando, não sei o seu telefone, quando você bota o despertador, ele fala assim: muito bem, o alarme será disparado daqui 9h17. Eu só Pronto. tenho 9h. Exato. Já começa a ansiedade na hora de dormir. Então, você viu que a gente se condiciona pro bem e pro mal? Então, o que a gente tem que fazer? A cama tem que ser minha aliada. Eu tenho que deitar na cama. Se a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, que eu falei que a insônia é mais comum, não conseguiu dormir, se afasta. Tem pessoas que a gente até recomenda: vai para a sala, escreva os seus problemas. Preciso preparar a pauta, preciso pagar a escola das crianças, preciso fazer lista do mercado. Anotou? Tá preparado? Tenta dormir de novo. Não conseguiu? Volta. O que a gente não pode é levar problemas para a cama. Sim, e isso me lembra uma história que não tem a ver com sono, enfim, que eu ouvi no contexto de leitura, que assim, como é que você... eu queria ler mais, não leio, eu fico... Enfim. E aí uma das dicas para ler mais é: não leia na cama, porque senão você vai ensinar para o seu cérebro que pegou um livro para dormir. E aí você vai estar outro dia na sala, no meio do dia, você vai pegar: ai, que soninho. E uma vez eu usei isso ao contrário, eu falei assim: não, então tá, então eu vou ensinar o meu cérebro que na hora que eu pegar um livro é para eu dormir, Pode tá fazer. tudo bem, e eu lia 2 páginas por dia, mas o objetivo era meio terço da sua voz, assim: legal, parei... vou desconectar do mundo, vou me concentrar nessa história aqui totalmente fantástica e vou dormir. E é isso, nisso fiquei, 1 ano no mesmo livro e cumpri o seu objetivo. Mas é isso, eu já ouvi muito essa história também de rezar como um mantra, né? De que na hora que você está focando na reza, no Pai Nosso, na Ave Maria, você não está pensando na pauta, na filha, não sei o que, você está focando naquelas Esse palavras. mantra, ele é extremamente saudável. Porque seja um mantra falado, pensado ou um ritual, é tudo que o cérebro quer. Que nem eu falei, a gente pode se condicionar negativamente. Nossa, eu só tenho 9h17. Será que eu vou conseguir dormir? Se você fizer esse ciclo
de pensamentos negativos, o teu cérebro, no dia seguinte, na hora que você for deitar, é isso. Você relatou 1 ano de experiência. Excelente. Você pode pegar um livro. Eu adoraria, não faço isso na minha vida cotidiana, mas escutar o Chico Buarque. Se senta ali no sofá, escuta Chico Buarque, eu posso me condicionar que toda vez que eu escutar Chico Buarque, ou Gilberto, ou Caetano, meu cérebro entende que desacelerei, deixei meus problemas pro lado de fora e agora é o meu processo de dormir. Há quem coloque a televisão 20 minutos e durma. O programa que for. Ou ritual de skincare, ou qualquer... Exato. O cérebro precisa desses rituais. A gente faz muito isso com criança. O elemento de associação, da naninha. Os pais, né? Vou ler um livro. A gente se preocupa tanto isso com as crianças, mas com a gente, o que a gente faz? Deixa eu só dar uma olhadinha no noticiário. Não, deixa eu só ver se alguém mandou alguma mensagem. Deixa ninguém mandou mensagem nenhuma. Deixa eu só dar uma olhada na vida alheia. Eu sempre brinco nas aulas, né? Eu brinco por causa da idade, né? Mas assim, na hora que você olha a vida alheia, todo mundo é feliz na vida alheia. Aí dá aquele sentimento, não acontece isso comigo. O que acontece? Eu elevo meu hormônio de estresse. Minha amiga tá indo de primeira classe para a França e eu não consigo ir para Atibaia. Eu não consigo nem dormir. Aí aumenta o hormônio de estresse. Pronto. Deu alerta pro cérebro, disparou o sinal, pé, cérebro em alerta. Bom, aí você pode por bastante tempo aí para você iniciar o sono de novo. Muito bom. Eu te perguntei de idade, faz diferença homem e mulher? O sono funciona? Esses tipos de insônia, tem alguma diferença? Mulheres têm mais insônia, homens têm mais distúrbios respiratórios. Dentro dos distúrbios, a apneia obstrutiva do sono, né? Ronco, com pausas respiratórias. Os parceiros, as parceiras reclamam do ronco, que é o ruído. Mas o grave é a pausa obstrutiva. Aquele... Quando não tá roncando. Quando ele não tá roncando, porque ele tá em pausa, ele não tá respirando. Independente do quem tá do lado tá fazendo barulho. Homens e mulheres têm mais dificuldade, batalham mais contra o seu sono, tem mais pacientes no Instituto Sono Homens do que mulheres? As mulheres têm mais queixas de sono que os homens. Mas é porque a mulher é mais atenta à sua saúde e ela presta mais atenção. Os homens geralmente assim, doutora, eu não tenho problema de sono não. Aonde eu encosto, durmo. Isso é gravíssimo, você não pode encostar em qualquer lugar e dormir. Por quê? Porque o homem tem mais sonolência. Então o homem tem mais distúrbios respiratórios, o homem tem mais sonolência. Mas por que encostar e dormir é um problema? Eu tenho inveja de quem encosta e dorme. Você só pode encostar numa cama e dormir. Se você, aqui, nossa equipe, está nos assistindo, se eles estão dormindo lá de dentro numa hora que não é para dormir, isso é um problema. Se o motorista de ônibus, motorista de táxi, motorista de caminhão está dormindo no horário que não é habitual, que é o noturno, é um problema. Única exceção, a soneca depois do almoço. 20 a 30 minutos. Mas aí você se recolhe ali no estúdio, aconchega-se na cadeira e fala, vou tirar uma soneca, mas você não pode dormir na traseira de um táxi, você não pode dormir na sala de espera de um médico. Se você está dormindo em qualquer lugar, você está devendo sono. Isso que eu ia perguntar, porque então está devendo sono. Tá compensando e tal. Quero falar disso. Mas você falou de soneca. Como é que é? Porque várias coisas que a gente falou, e você até citou no início do papo, o sono é meio inimigo da produtividade, entre aspas. Falaram tanto que virou piada, eu trabalho enquanto os outros dormem e tal. E a soneca, num mundo de trabalho até remoto, acho que pior ainda, mas enfim, trabalho na frente de um computador, fazendo reunião e tal, a soneca, por um lado, é um inimigo também da produtividade, e durante o lockdown surgiu a piada da cochileta russa, que eu vou deitar sem saber se eu vou dormir 15 minutos ou 3 horas, eu acordo às 7 da noite, perdi todas as reuniões, peço desculpa para as pessoas. Como é que a soneca entra na história siesta? Tem toda essa cultura de siesta, dormir depois do almoço, você contou a história da galera na lavoura. Se fosse o Globo Repórter. Soneca, como é que é? Inimigo ou aliado? Vilão ou aliado? Como é que a soneca entra? Aliado. Aliado. Para a maior parte das pessoas. Nós temos uma parcela muito pequena de pessoas que não são beneficiadas com a soneca. Você deve conhecer pessoas que falam assim, nossa, se eu dormir à tarde, eu acordo com enjoo, com dor de cabeça. Eu acordo com uma ressaca. Ressaca. E mal. A pessoa não acorda bem. Mas isso é o menor número de pessoas. A maior parte da população mundial se beneficia com
20 a 30 minutos. Legal. Não é a soneca de 1 hora ou vou acordar às 7 horas da noite. Não, é 20 a 30 minutos no despertador. 20 a 30 minutos é o quê? É um ciclo completo do É sono? um terço de um ciclo de sono. Ah, um terço de um ciclo Você de não sono. pode tirar do sono principal. Eu não consigo fazer uma analogia com retirada de dinheiro do banco, mas é como se você tirasse de uma aplicação que é a principal da sua vida. Tá. Você tem que tirar um pouquinho para repor aquilo, como se fosse resetar o corpo. Uma soneca de 20 a 30 minutos faz um refresh. É um botão de reiniciar e fala, uau, tô preparada para começar o meu período da tarde. É tudo que eu gostaria? Talvez não. Mas se você sente necessidade de sono depois de 20 e 30 minutos, tá te faltando do sono principal noturno. Tá. É que, assim, quando eu consigo essas sonecas, eu chamo de um mergulho, porque na minha cabeça é como se eu mergulhasse na piscina, cheguei lá no fundo, encostei no fundo da piscina, subo já é suficiente, é o que você falou de resetar. Às vezes, nossa, mas 15 minutos, não, você já tirou uma soneca? Já, porque eu dei esse mergulho. Eu tenho uma sensação física até razoavelmente parecida com a do mergulho, de que eu caí num lugar, e aí é isso, eu dou a volta e saio do outro lado, e aí aí eu não tenho essa ressaca que você falou. Aí eu assim, não, legal, agora saiu aquele embaçado que estava nas ideias, principalmente depois do almoço, e agora eu estou pronto para fazer seja lá o que eu tenho para fazer. Mas como eu tenho essa, até por respiração, não sei o que lá, eu, por exemplo, não boto o despertador porque eu não sei o momento que eu vou pegar no sono, então também não adianta botar o despertador. Então, eu só tento, e às vezes eu não consigo, na maioria das vezes eu nem consigo, mas eu falo, não, beleza, eu parei 15 minutinhos aqui, me distraí do que eu estava fazendo e vou fazer. Mas eu uso essa analogia do mergulho. Mas um terço, então, do ciclo, eu não fiz o ciclo completo, mas ainda assim um terço é... Um terço é extremamente valioso. Não é assim, você está repondo um pouco daquilo, seja 15 minutos, tem gente que consegue 11 minutos, tem gente que tem 15 minutos até começar a bater o ponto de novo no período da tarde de trabalho, deita na sua mesa, e é isso, não conseguiu dormir, você se concentrou no desligamento, o que é bárbaro para o nosso corpo, né? Nosso corpo tem tanta avalanche de situações de estímulo, é o celular, é o computador, é o telefone, é o número de pessoas ao nosso redor. O cérebro, ele precisa de um momento que seja dele, porque a gente parou de prestar atenção no nosso corpo, né? O seu corpo vai dando sinais de fadiga e você percebeu isso numa situação extrema. Mas pessoas que dormem mais do que 4 horas, mas não é ideal, elas vão falar assim, nossa, faz 2 semanas que eu tô com dor no ombro. Ah, mas não deve ser o sono. Nossa, eu tô com mais alergia na perna, eu tô com afta, eu tô com mais micose, eu tô mais irritado. Minha esposa diz que eu chego em casa chutando tudo que eu vejo pela frente. Eu estou comendo mais. Quando nós estamos com sono em débito, você não tem vontade de um chuchu. Você não tem vontade de uma couve refogada. Sim. Muito menos de um frango pelado, grelhado ali, desbotado. Você tem vontade do quê? Daquela lasanha gratinada, daquela fritura. Eu vou repetir a sobremesa. A barrinha de chocolate. A barrinha de chocolate, o petit gâteau. Então, o nosso cérebro, ele é esperto. A principal função do sono é equilíbrio interno. Se o principal fator que me dá bem-estar físico e psicológico eu não tenho, eu vou buscar de outras formas. Tá. A comida, conforto, ela me dá isso. A gente vai atrás da comida pelo conforto, não é porque, sei lá, Você gordura, não tá com fome. Sei o que lá. É prazer, é felicidade. É prazer. Tá, olha que loucura. E o cérebro, ele quer esse prazer porque tá faltando o principal fator de equilíbrio. Eu não dormi esses 3 dias, o chocolate vai me repor um pouquinho do sofrimento que eu sinto que eu estou. Nossa, pra mim chocolate é isso, assim, eu mereço ser feliz. Isso, exatamente, meu cérebro merece. Mas você falou uma hora aí, você falou não sei quantas horas de sono e não de cama. Porque também tem isso, né? A gente, eu deitei, sei lá, às 10, levantei às 6, eu dormi 8 horas. E aí com a invenção de coisas tipo esse reloginho aqui, muita gente popularizou medir, isso, o ciclo, o REM, não sei o que, tarará. Como é que é isso? Para quem não tem reloginho, para quem não tem nada, tipo, existe uma conta que dá para fazer para eu dormir 8 horas, eu tenho que ficar tantas horas na cama, se tudo estiver funcionando direito, o que a gente pode usar de guia? O ideal seria a gente não ter os reloginhos, né? Eles são inovadores, eles trazem alguns prazeres, né? Estou monitorando a mim mesmo, mas eles nos deixam escravos de uma situação fisiológica que você tem essa percepção. Se você largar o seu reloginho e você estiver em Bahamas, só com o vento, né, dos coqueiros, tomando água de coco. Com a sua amiga lá em Paris. E com a sua amiga em Paris. Aí eu vou te pedir 2 semanas de férias para você entender o seu corpo.
Aí você vai conseguir me dizer: "Você sabe que aqui que eu não tive problema, não tive estresse, não tenho dificuldade financeira, todo mundo que eu amo me ama e tudo mais?" Você vai falar: "Nossa, por volta das 11 me dá sono. Por volta das 8h30 eu desperto naturalmente." E este é um segredo. A gente só pode dizer que você dormiu sua quantidade ideal de horas se você acordar espontaneamente. Se você precisa de um estímulo chamado celular/despertador para acordar, é que você não teve o teu sono na totalidade. Então, assim, se você pôs ali a 9 horas de 17 e o despertador tocou às 8 e você sente que um caminhão passou por cima de você, é que você não teve total de sono. E a nossa sociedade está sofrendo disso cronicamente. Quem não precisa de um celular para despertar? Quando eu pergunto isso em salas de aula, aí tem um ou outro que fala: faz 2 semanas que eu consegui uma vez. Eu falo: 2 semanas? Em 52 semanas do ano? Qual foi a última vez que você passou 30 dias acordando na hora que o teu sono acabou? Então vamos lá, porque eu tenho uma coisa meio conflituosa, mas que no geral eu sou orgulhoso que eu não uso despertador para acordar. E parte disso é o privilégio de ser dono do meu próprio negócio, de trabalhar inclusive em casa. Então assim, acordar às 7 ou 7h30 não é o fim do mundo para mim. Eu organizo meus horários e tal. É isso, eu vou dormir, sei lá, 10, 10h30, entre 6h30 e 7h30 eu tô levantando. Mas eu acho legal, me orgulho disso, é uma coisa que eu gosto de contar. Óbvio que se eu tenho um compromisso de manhã, eu vou botar o despertador, famoso vai que, o que também significa que provavelmente vou ter uma noite péssima, porque eu vou ficar a noite toda sonhando que eu perdi o horário, cheguei atrasado no aeroporto, ou na reunião, ou na extração de dente. Mas, enfim. Mas eu também boto nessa conta de que eu não durmo tão bem quanto eu acho que eu deveria, porque deu 6h30, eu até conseguiria dar uma esticadinha. Eu, assim como você também, tenho 51 anos de idade, preciso ir no banheiro, um xixizinho do meio da noite, e aí, já são 6h30, o dia já tá claro, o corpo já entendeu, a cachorra já pulou em cima de mim, nem volto. Na verdade, onde eu quero chegar com a minha pergunta é o seguinte: eu lembro a última vez que eu acordei e falei assim: nossa, hoje eu tive uma noite de sono muito boa. E tem 22 anos esse dia. Uhum. E tem inclusive a ver com respiração, porque foi um dia que depois de muito, muito, muito tempo eu usei descongestionante, aí eu tive uma noite de sono boa. Enfim, é normal. O que é normal? Eu acordar e falar assim, uma pessoa com a saúde do sono em dia, acorda e fala assim: é isso, estou bem, estou pronto para o dia. Ou também não tem nada de errado eu acordar e precisar até do ritual da manhã, do cafezinho, de sentar no sofá. É para a gente acordar pleno e poderoso, ou também é um Existe uma despertar? flexibilidade aí. O cérebro, ele está satisfeito com a quantidade de horas que ele dormiu. Assim como você pode estar satisfeito com a quantidade de comida que você almoçou. Você não consegue mais comer um pedaço de brócolis, porque Uhum. você está satisfeito. E o cérebro entende isso: estou satisfeito. O que é diferente da preguiça. Então hoje estava friozinho, você não precisou acordar, você só tinha um compromisso às 11, você olhou no relógio, era 6h45. Eu vou virar do outro lado, vou puxar minha cachorrinha aqui do lado, dar uma pensada. Quer saber? Por exemplo, eu adoro café com leite. Então, assim, meu café com leite, deixa eu respirar um pouquinho, deixa os pensamentos chegarem, organizar racionalmente minha agenda, como que eu vou fazer. Isso é diferente do meu cérebro: "Nossa senhora, Não é para eu pular não da estou cama feliz. pronto." Tá bom. Então, o sono ideal é aquele que é composto da quantidade de horas para você e da qualidade. Você falou da parte respiratória. Enquanto você não resolver sua parte respiratória, o sono não tem como ter qualidade. Uhum. Quantidade, você pode ter 9 horas e 17 de cama, você pode chegar a ter 8 horas e meia de sono, mas a qualidade não está sendo boa. Então tem que resolver a parte respiratória, e boa parte da população tem esse problema. Mas então tá, então também não é para eu acordar Abrir a saltitante, janela e falar: isso, os "Lindo dia." passarinhos, Não, é tá. uma pessoa que pode até ser assim, algumas pessoas são. Outras pessoas tiveram seu sono na qualidade, na quantidade ideal, precisa um pouco mais de Preciso tempo, vai de tomar um banho, não legal, fala muito comigo, né. legal. E vamos lembrar que tem os matutinos e os vespertinos, né. Ótimo, porque era a minha próxima pergunta. Durante a pandemia,
Eu e Ana nos demos o apelido de Feitiço de Áquila, porque ela ia dormir às 6 da manhã, eu acordava às 6 da manhã, porque estava todo mundo lelé das ideias. Mas claramente, assim, eu sou o cara que por mim, eu vivia o ritmo que você falou de sol a sol. Assim. Acordo com a luz solar, adoro o dia, viveria num planeta sem noite e vou dormir cedo, acordar cedo. E ela é o contrário. Ela gosta da quietude da noite, não tem ninguém, a rua tá calma, não sei o quê. E se deixar, dorme até meio-dia feliz, assim, feliz. É um dia feliz para ela. Existem pessoas matutinas, existe genética, sorte, como é que funciona isso? Vamos lá, eu vou te contar Essas pessoas deveriam casar, essas pessoas deveriam se separar? Como é eu vou te contar 2 exemplos verdadeiros de pessoas muito próximas a mim. Uma grande amiga um dia me ligou, né, 7h da manhã e tal, ela falou, pra você é a única que eu posso ligar de domingo às 7 da manhã e saber que você tá acordada. Gente, não é absurdo que o hortifruti perto da minha casa só abre às 7 de domingo? Porque ela acorda às 5. Ela fica 2 horas. Ela falou assim, se abrisse às 6, ela falou, eu chegaria em casa às 7h30, já com o pão, já com as frutas. Você acredita que só abre às 7? E aí um outro relato de uma grande amiga que se mudou para São Paulo, começamos a trabalhar juntas, e ela falou assim, o povo de São Paulo é muito estressado. Eu falei, mas em que sentido, né? Não, a vizinha me interfonou ontem no prédio dizendo que eu estava fazendo barulho. Eu falei, mas você estava fazendo barulho? E ela falou, de forma alguma, eu estava fazendo um bolo. E ela reclamou da batedeira. E eu, mas que horas? Ela falou, 1h da manhã. Eu acabei de jantar, eu queria comer um bolo. Eu falei, mas você fez o bolo, você assou ele às 2. Ela falou, eu só vou dormir às 4. Nossa. Então, assim, nós temos as pessoas que acordam cedo e dormem cedo, que são os matutinos, que faz muito o seu perfil. E nós temos os vespertinos, pessoas da noite. Pessoas que são desenhadas geneticamente para a noite. Tá. Não existe erro, não existe acerto, não existe mudança nesse comportamento. Você é do dia, eu sou do dia. Pessoas da noite são da noite. O único fator que pode adaptar, acomodar essa situação que a gente chama de preferência circadiana é a idade. Então, hoje, você tem um sono diferente do que quando você tinha 18 anos. Tá. Eu aposto que com 18 você podia ir numa festa, chegar em casa às 5 da manhã, você tinha suas 6, 7 horas de sono e você estava pronto para encontrar com os amigos de novo. Hoje você já não consegue ficar até as 4 da manhã numa festa e você provavelmente vai acordar às 8. Porque você já não consegue. Passa a semana inteira miserável da vida. Exato. Então, assim, a gente tem que respeitar que tem pessoas da noite, tem pessoas da manhã. Felizmente, a maior parte da população a gente chama de intermediárias. Tá. São pessoas que também tem intermediário. Tem intermediário, que são pessoas que acordam entre 8 e 10 e vão dormir entre 11 e meia-noite, 1h da manhã. São pessoas mais flexíveis. E é por isso que os casamentos ainda se seguram. Porque o que você relatou na pandemia aconteceu com muitos casais. Mas isso salvou meu casamento, tá? Eu não tenho... Não aguento mais ver sua cara. A gente não teve isso. A gente se encontrava 2 horas. Não, brincadeira. Isso, mas agora, ajudou. se imagina casar no início de uma relação que tem ajustes conjugais, domésticos, uma pessoa que... Vamos assistir um filme? Não, são 2 da manhã, eu quero dormir. Esse problema eu tenho lá em casa. Vamos ver um filme? E a minha responsabilidade, não, são 10 da noite. Não tem como. Começar a ver um filme. Aí depois de um tempo aprendemos e tal, mas era isso. É bom, agora bateu aquela vontade de ver um filme. Não, eu tô indo dormir. Assim como às 8h da manhã você quer dar uma volta, tomar café da manhã na padaria, não existe essa motivação. Isso, e é tipo assim, vamos, se ela vai, que nem você estava falando, vai ter uma festinha na rua ali, vamos amanhã. Eu já dou a risada, falei, não vamos, mas se você acha que você, excepcionalmente amanhã vai acordar às 8 para ir na feirinha do não sei o que lá, claro, vamos lá. E não acorda e beleza, e tá tudo certo. A primeira coisa que você me fez pensar você citou que o normal são pessoas que acordam entre as 8 e 10 da manhã, é isso? Não são os normais, são as pessoas intermediárias. O normal todas as pessoas são normais. Não, se ela não tiver distúrbio de sono. Isso. Se acordar às 6 da manhã é normal, acordar às 10 da manhã é normal. Agora, ela tem que estar adaptada à situação. E a quantidade de horas de sono. A quantidade de horas. Mas, como diria o meme, vivemos numa sociedade que eu tenho que estar no meu trabalho às 8, às 9, e aí eu tenho que acordar, sei lá, às 6, às 5. Porque isso me leva a um outro, acho que meio que juntando tudo que a gente falou, eu até achei uma pesquisa aqui do Gallup nos Estados Unidos, em 1900, e talvez você tenha esse número brasileiro, em 1942, 59% dos americanos
dormiam mais de 8 horas por noite, enquanto só 3% dormiam 5 horas ou menos. Atualmente, apenas 25% conseguem cumprir a recomendação de 8 horas e cerca de 20% dormem menos de 5 horas. Aí eu junto com a minha primeira história das minhas noites mal dormidas. As pessoas estão ficando lelé, literalmente assim, tipo, por causa do... Eu tenho que acordar às 5 para ir para o trabalho, eu chego em casa, ainda tenho que cuidar da casa, das crianças, não sei o quê. As pessoas estão dormindo cada vez menos horas e isso está afetando não só a saúde pessoal como saúde pública? Correto. Nas 2 últimas décadas, a gente perdeu 2 horas de sono. Tá. Uma correção, 2 horas. 2 horas de sono. Uma correção em termos de, não é tua falha e não é da pesquisa em si, mas a mídia vende 8 horas. Tá. E aí, assim como nós temos os matutinos, os vespertinos e os diferentes, nós temos os pequenos dormidores, pessoas com mais de 4, mas menos de 6 horas de sono. Nós temos os grandes dormidores que precisam mais de 9 horas. E temos os intermediários, que são pessoas entre 7 e 8, que é a curva de Gauss, a maior parte da população. E aí a mídia, infelizmente, fala assim, tem que dormir 8 horas. Aí aquela pessoa que dorme 6 horas e 20 fala, nossa, eu tô devendo horas de sono, eu vou ter diabetes, eu vou ficar mais doente, eu vou tentar dormir mais. E ela não consegue. E nós temos o grande dormidor que precisa, por exemplo, de 9 horas e 40 para se sentir um ser, né, normal, para contactuar com a sociedade. E ele fala, bom, eu sou preguiçoso, então eu tenho que reduzir para 8. E ele vai tirar 1 hora e 40. Isso está errado. Então, a gente tem que dizer que o tempo de sono é pessoal, individual e ele não muda. Então, assim, se você é um grande dormidor, você era um bebê grande dormidor, se era um adolescente, você vai ser um adulto. Ah, mas você trabalha na agência tal da NASA. Você vai ser 9 horas e 40 e se você tirar 40 minutos desse sono, ele vai sentir os prejuízos. E o pequeno dormidor é aquela pessoa que consegue fazer todas as fases do sono naquele tempo. Mais de 4, lembra que é o sono essencial? Mais ou menos até 6 horas. Então, em 6 horas, é aquela pessoa que já foi até a banca de jornal, ela lavou o quintal, ela foi dar comida para o cachorro e ela está plena. Agora, uma pessoa que dorme 8 horas e 40, ela não se transforma numa pessoa de 6 horas feliz. Ela se transforma num trabalhador insatisfeito, mais chance de depressão, mais irritado e mais chance de ficar doente. Mas, e aí, isso é um problema de saúde pública? É um problema de sociedade, a falta de sono? Como é que você tem encontrado por aí de problemas na sociedade? Sim, é um problema de saúde pública, porque você tem hoje, nas grandes cidades do mundo inteiro, 70% se queixa de não conseguir dormir bem. Vamos lembrar, o pequeno dormidor, a pessoa com mais de 4, menos de 6, ela não tem despertador. Ela dorme por volta de 6 horas e acorda sozinho. É aquele cara que está andando sozinho na rua. É diferente da pessoa que põe despertador para correr no Parque Ibirapuera, num domingo de manhã. Ela queria acordar às 8h30, mas ela pôs o despertador para 6. Ah, e tem muitos, né, que trabalham, e aí tanto faz, e aí, o nível hierárquico, que fala assim, não, eu só preciso de 6, porque é tudo que a pessoa consegue. Isso. E não é. A pessoa não vive bem e com saúde com menos tempo de sono. Fora que provavelmente são 6 horas, usando a expressão que você usou, 6 horas de cama e não de sono, né? De cama. E essa pessoa vai pagar um preço muito alto. Hipertensão arterial sistêmica a longo prazo, diabetes, obesidade, pensamento persecutório, mais ansiedade, mais depressão, mais chance de câncer. Hoje está relatado que sono insuficiente pode levar a uma doença relacionada a câncer. Aí você vai me dizer, todas as pessoas que têm câncer dormiram mal? Não. Mas menor tempo de sono do que a sua necessidade pode levar a um processo tumoral maligno. Alzheimer também tem? Como é que é isso? Sim, doenças neurodegenerativas, maior consumo de substâncias ilícitas. Então, uma pessoa que dorme mal, ela consome mais álcool e substâncias ilícitas. Porque também tem a outra história, né? Que aí é bom para a gente entrar nessa área química. É a pessoa que, para se manter alerta durante o dia, toma de café daí para cima. Aí chega na hora que tem que dormir, ainda tá ligadaça, aí vai ou álcool daí para cima também para dormir e fica nessa gangorra química para fazer. Mas eu quero te perguntar essa história de química até no sentido de pessoas que têm dificuldade de dormir. Você já falou um tema muito importante que é respiratório, que eu
preciso tomar vergonha e ver, mas existe toda uma indústria do sono, da insônia, enfim, de famoso calmantes, remédios para dormir. Como é que você está vendo isso no nível individual e no nível sociedade que a gente acabou de falar? Que inclusive as pessoas dizem que a minha voz bota elas para dormir. Olha não que sei coisa se boa! fã ou hater, não sei se eu fico feliz, não. Se fazer dormir é algo positivo, porque o sono é aliado da saúde, então eu acho que você é um grande amigo da sociedade, né? Tá vendo? Eu vou fazer uma provocação séria aqui. Se o Michael Jackson tivesse tido um bom médico do sono, Uhum. ele estaria vivo cantando. Não tem como você sair de uma situação... Tenta imaginar Michael Jackson, né? Ensaio, luz... Canta de novo, vai, não foi bom, faz Não, a e dança na atividade lua, física. vai, ó, só queria te lembrar, você tá com uma dívida, tá? Um dos maiores fatores pra gente afastar o sono é medo. Medo é a principal queixa. Boleto é um grande... E medo é medo de não pagar a conta, é medo de alguém me largar, é medo do que vai acontecer. Medo é a pior sensação para afastar o início do sono. Medo de ele não conseguir ser o rei do pop. Você imagina quantos medos e quanto de ansiedade. Não tem como você imaginar você ser Michael Jackson, vamos imaginar a vida dele, com tudo que, né, ao redor, segurança, etc, etc. Você chegar em casa e falar assim, eu vou tomar banho e eu quero dormir. E farmacologicamente, ele estava sendo induzido a um sono. Você falou das drogas, né, das substâncias lícitas ou ilícitas, né? E esse médico vai lá e dá uma substância que a gente dá em centro cirúrgico. Que é uma Não só dá em centro cirúrgico, como uma vez eu fui fazer uma cirurgia na pele aqui, e aí o anestesista virou pro médico e falou assim, doutor, o que é para fazer? Eu falei, não, é só para ele não se mexer, então dá um Michael Jackson nele. Aí eu falei assim, vocês sabem que ele morreu. Ele morreu desse negócio. Mas é uma substância que não é indutora de sono, ela apaga. Sim, e sim. Na hora que, aí vai, quem é uma personalidade como Michael Jackson fala, eu não dormi, e eu quero que você dobre a dose. Tá. E aí você deixa o CRM numa encruzilhada, né? Porque ele carrega um conselho regional Sim. aí, né? Logicamente, tô fazendo analogias. American. American e tal. Mas assim, se você, eu vou dizer o Chico Buarque, porque eu adoro o Chico, né? Mas me diz um cantor que você ama. Chico Buarque. Chico Buarque, você vai no show, você chega em casa meia-noite, aí você olha e fala, querida, que show, hein? Que show, agora dorme. Teu cérebro não sabe fazer isso. Não, eu entrevistei aqui, né, sentou nessa cadeira que você tá, ou não lembro, numa dessas cadeiras, a Anne Freitas, que é comediante, stand-up, e também já fiz um projeto com um cantor que é assim, eles vão, depois do show, tipo, para um posto de gasolina, comer aquela pizza do postinho, porque é isso, é esse ciclo. Agora acabou o show, baixou a adrenalina, e a luz, que eu não tinha nem pensado na luz. A luz bloqueia a liberação de melatonina. A melatonina não é hormônio do sono, a melatonina é hormônio da escuridão. Tá. Então, a melatonina, lembra quando eu falei a pessoa voltando da lavoura? Sim. Aí começava a liberar a melatonina. Apagava a luz, a melatonina já estava lá em cima. O que a sociedade atual faz? Computador, celular, tablet, tudo mais ao nosso redor que emana luz. E essa luz bloqueia a liberação de melatonina. Aí o que a pessoa faz? Olha o contrassenso. Eu ponho todos esses estímulos, meu celular, o meu tablet, meu computador, a minha televisão, minha luz superior maravilhosa. Aí eu falo, não, 00:30, eu tenho que dormir. Aí você desliga tudo e toma uma melatonina. A gente produz melatonina. Melatonina é um hormônio endógeno. Então, o que a gente tem que fazer é desacelerar. Curiosamente, o taxista que me trouxe aqui hoje, ele me perguntou isso. Ele falou, eu chego em casa e eu não consigo desligar do táxi. E eu falei, o que você faz? Ele ficou no celular. Eu falei, tá errado. Não é porque é o celular, porque eu amo o celular também. Mas um taxista que trabalha 15 horas por dia. Na hora que ele chega em casa, eu falei, você precisa desligar todos os seus sentidos. Eu falei, você usa muito os seus olhos. Você chega em casa, eu falei, pode olhar para o nada, pode ler um livro, pode ver televisão, mas tem que ser uma coisa passiva. E o celular, ele é ativo. A atividade interativa, ela é extremamente excitante para o meu cérebro. Você vai procurar assim, show do Chico Buarque em São Paulo no feriado. Ele já vem, show barato com viagem para Bahamas, com tudo pago, paga em 18 vezes. Teu cérebro fala, nossa, em vez de ir no show eu vou para Bahamas. De Bahamas você fala, não, mas primeira classe para Air France, para Paris. E é isso, ninguém fica 8 minutos na internet. E cada vez que você faz uma pergunta, você tem uma resposta em milésimos de segundos e meu cérebro recebe uma avalanche de substâncias da expectativa. E essa expectativa me dá muito prazer.
E é isso que faz eu fazer outra pergunta, que faz outra pergunta. E todas essas perguntas com expectativa elevada fazem o alerta, que é diferente do acordado. Você está na cama, você pode até apagar todas as luzes. Tem gente que fala para mim, eu diminui a intensidade de luz. Eu falei, isso não é nada. É aquele negócio, eu até te perguntar isso. Liguei a luz amarela do telefone. Porque atividade interativa de eu fazer uma pergunta, aonde achar uma dieta que me emagreça 5 quilos até sábado? É isso que é estimulante, meu cérebro é gratificado, ele recebe uma recompensa porque eu achei um link. E esse link me leva para outro. Cada vez que eu recebo um retorno de um link, de uma página, de uma resposta para minha satisfação, eu tenho prazer. A gente não relata um prazer sexual, mas um prazer para o cérebro. E isso me deixa mais alerta. Eu chamo de uma luzinha acendeu, né? Uma luzinha acendeu. E por isso que você fica tanto tempo. Então, o que a gente precisa fazer é, como eu falei para esse taxista, você desassociar. Quando você me fala do posto, é você chegar de um show maravilhoso do Chico Buarque e falar assim, vamos tomar um chá sem cafeína? Ou vamos tomar um copo de água? Vamos conversar sobre o que a gente viveu lá, que experiência incrível. Podemos planejar o próximo final de semana. É você desacelerar teu cérebro. Quando você fala, né, adrenalina, também tem hormônio de estresse. Não do estresse negativo, mas ter saído, ter jantado tarde, ter estacionado o teu carro no lugar. Então, tudo isso o cérebro tem que falar. Imagina um cirurgião. Faz um transplante cardíaco, chega em casa e fala, eu vou comer bolachas e leite quente. Mas não vai dormir. Então, a gente tem que desacelerar. E é aí que a gente entra com o que a minha avó fazia, né? Com o terço, que a gente chama de concentração plena. Você tem que se concentrar em algo. De novo, eu vou falar da minha avó. De manhã, ela acordava às 5 e pouco da manhã para cuidar dos filhos. E ela punha o ponto de ebulição da água num bule, né? Coador de pano, né? E ela prestava atenção naquilo. O que a neta dela e eu faço? Eu aperto um botão, vem um café pronto numa cápsula. Enquanto isso, eu estou batendo o celular para ver se tem algum recado importante. E eu não sei dizer o gosto do meu café. A minha avó tomava o café. Então, a gente precisa estar naquele momento que você está fazendo. Eu estou aqui com você, eu estou olhando para você. Eu até sei que está piscando a luz do meu celular, eu sei que eu tenho conta para pagar e eu sei que eu tenho outras atividades para fazer. Mas o que a gente tem que se acostumar na nossa sociedade é a atenção plena. Se eu faço isso, o meu cérebro entende. Quando eu deito na cama, é difícil. Mas eu tenho que entender que a atenção plena é no ato de dormir. Fico muito feliz de falar isso, porque esse programa que a gente está gravando 130 e muito, e o programa número 100 do Boa Noite Internet se chamou Preste Atenção, defendendo a atenção plena. E a atenção plena nesse sentido, assim, tipo, vou tomar o café. Gostinho de café, tá quente, tá frio e tal. E uma das implicâncias que eu tenho com máquina de café é isso, é só não, toma uma injeção de cafeína logo. Assim, tipo, você apertou o botão, tomou, e eu gosto do aroma do café na sala. Ritual e tal, eu gosto de fazer isso, nunca tinha raciocinado em cima disso. O que me leva para a pergunta que a gente já falou, passou por esse assunto, que é uma outra coisa que eu pratico, tenho um certo orgulho de fazer, e as pessoas, quando eu conto, falam, tá maluco, que é, eu acordo os 7 dias da semana no mesmo horário. O que dizer para as pessoas que falam, não, no fim de semana eu tiro o atraso, durmo até meio-dia. Existe isso, sono, você falou, não vou fazer uma analogia com o banco, mas existe poupança de sono, hoje eu vou dormir 10, porque amanhã eu vou dormir menos, ou ao contrário, eu vou entrar no cheque especial. Como é que funciona isso? Posso te dar a mão? Pode te dar os parabéns? Que é assim, a medida mais importante de higiene de sono é a regularidade. Que horas você almoça? Eu almoço meio-dia. De segunda a segunda. De segunda a sexta, e aí eu gostaria de almoçar sábado e domingo meio-dia mas também, mas é mas meio-dia e meia, não. certo? Sim, não é. Mas tá bom, vamos lá. Sim. Mas é ali. Entre meio-dia e 1 o famoso e pouco. horário do almoço. Isso, hora do almoço. 11 e pouco, teu estômago já tá esperando. Sim. Porque você vai almoçar meio-dia, certo? Então você já sente fome por volta das 11h30. Isso aí. Cai uma carga, um volume de comida no seu estômago e já começa a processar e você se sente bem porque eu tô aqui conversando com você. Vamos imaginar que segunda você faça isso e na terça você não almoce. Então 11h30 libera ácido, aquele ácido pessoas vão morrer se isso acontecer. Não, mas é isso, o corpo liberou ácido, mas não veio comida, isso. você só almoçou às 4. Se você almoçou às 4, você sabe a sensação horrorosa daquele volume de comida num estômago que não tinha às 11. Aí, na quarta, você vai almoçar às 9 da manhã. Não tinha ácido sendo liberado para aquele momento. Na quinta, você vai para as 11. E na sexta, você vai para 6 horas da tarde. No sábado, o teu cérebro fala assim, que horas que você quer que eu libere esse ácido? E é isso que a gente faz com o nosso sono. De sábado e domingo, eu vou tirar meu atraso.
Aí, o que acontece domingo à tarde? Aquela depressão dominical, né? Sim. Você acordou ao meio-dia, só que das 6 horas da tarde você fala, ih, ferrou, né? Porque daqui a algumas horas eu tenho que dormir, tá o Fantástico, tá o Domingo Espetacular no ar, e você fala, não tô com sono. E E eu como que vou eu te contar faço? outra história, por isso que o Boa Noite Internet sai domingo, 8 horas da noite, para pegar a pessoa nesse momento. Exato, exatamente. Ter A pessoa uma tem fonte de alegria. que ter um momento que você fala, é domingo, 8 horas da noite, daqui a algumas horas eu vou iniciar meu processo de repouso, porque na segunda-feira eu tenho uma atividade X para fazer a tal hora. O corpo, ele precisa de regularidade. Assim como o ácido estomacal, ele precisa do sono. Você faz certíssimo. E todo mundo é filho de Deus. Lógico que na sexta, vamos comer uma pizza. Podemos estender um Isso, pouco mais. isso. Agora, o que não dá é durmo às 10 de segunda, porque eu tô cansado do domingo. Aí na terça eu tenho um trabalho para fazer, vou até 1 hora da manhã. Na quarta eu tô exausto, mas eu tenho mais 2 trabalhos para fazer. Vou fazer a pauta do próximo programa. Eu vou até às 3 da manhã. E aí chega na sexta, eu vou fazer uma balada com inversão de ritmo biológico. Eu vou dormir de dia para ficar acordado à noite. Aí você tem, já é demonstrado que pessoas que rompem ritmos biológicos, que é tanto a turma da balada, que logicamente são os mais jovens, né, mas que dormem às 6 da manhã, como o trabalhador por turno. Essas Uhum. pessoas são mais doentes a médio e longo prazo. E quando eu falo doentes, é doentes mesmo, tá? Então, o que é demonstrado é que a regularidade do seu ciclo vigília, sono, é a medida mais importante para você ter mais qualidade de vida. E que tipo de doença? Tipo, Câncer, ah, doenças mas cardiovasculares, tipo, fica gripado mais fácil, tem esse tipo de pessoas coisa? privadas de sono ficam gripadas mais do que pessoas que dormiram bem. Olha só, tá aí. Mas e o banco? Existe? Eu vou. Fugiu do meu controle. Essa semana eu trabalhei demais. Eu viajei a trabalho, não sei o quê. Existe botar na poupança, existe cheque especial de sono. Até uma piada aqui, a gente estava falando de filhos e filhas. A gente brinca, vai ter filho, vai dormindo enquanto você pode, economiza o sono aí. Como é que funciona isso? Então vamos lá. Eu vou usar o número 8, que eu já falei aqui, que não é o número ideal para todo mundo. É o número ideal para a pessoa, né? Porque cada um pode É ter o 5, meio 6, da 7, curva 8. ali. Isso. Mas vamos imaginar que seja uma pessoa de 8 horas. Então ela dorme 8 na segunda, na terça, quarta. Na sexta-feira, ela não vai dormir 8. Então o que ela faz? Ela vai aumentar o tempo de sono na véspera ou depois. Alguém consegue dormir 16 horas? Não. Então a pergunta que todos fazem é: uma vez privado de sono, eu tenho como repor? Nunca mais. Porque se você é uma pessoa 8, 8, 8, 8, 8, ou 6 horas e 20, tanto faz, e um dia você não dormiu, uma única noite, na noite seguinte você não tem como fazer aquele X mais X, então você não dorme 8 mais 8. O único experimento do mundo que foi o mais radical e que não tem mais permissão ética para fazer, eles privaram um jovem nos Estados Unidos por 11 dias, 11 noites. Deu 264 horas sem dormir, que é uma coisa praticamente Nossa. impensável, né? Olha lá, 264 horas sem dormir. Quando ele teve permissão para dormir à vontade, ele dormiu quase 15 horas. Tá. Então isso já mostra que ele nunca mais vai repor 264 horas. O que a gente não consegue responder é: você passa uma noite em claro, você não vai repor 8 mais 8 horas. Mas nem por isso no dia seguinte você é uma abóbora, né? Não é isso. O que a gente não sabe é, para cada um de nós, como isso responde. Você sentiu na pele, literalmente, 72 horas sem sono de qualidade. Tem pessoas que estão há mais dias do que você e ainda não tiveram um rompante emocional. Mas você não pode afirmar que elas são mais resistentes, porque ela pode cometer um acidente de carro, Tá. ela pode ter um desequilíbrio, ela pode desenvolver um burnout, ela pode ter uma ideação suicida. Você foi para um lado, para outras pessoas é uma hipersensibilidade dolorosa, para outros é uma depressão. Então a gente não pode subestimar o débito de sono para cada um de nós. Até você falou a história do medo e tal. Eu tenho uma hipótese zero científica de que a sociedade está sempre inflamada. Eu uso a palavra inflamada. Vivemos numa sociedade inflamada muito porque tem muita gente, ou todo mundo nessa situação que você falou, nem sabe. Não, normal. Eu acordo, eu tomo um café, e aí eu vou e vivo e dorme sei lá quantas horas por noite, mal, com problema respiratório, com barulho de obra, com sei lá o quê. Então, assim, que isso tem explicação das redes sociais, da política, disso, daquilo, mas eu confio muito que... E eu vou te dizer que a sua hipótese é 100% científica. A privação de sono é chamada de condição pró-inflamatória.
Um corpo privado é um corpo inflamado. Então, você vai ter mais chance de uma síndrome metabólica, você vai ter mais comprometimento imunológico. Então, você estava na iminência de ter um problema imunológico. Podia ser só uma afta, uma boca machucada, podia ser uma micose, podia ser uma herpes zoster. E literalmente saído de uma cirurgia na boca. Conjuntivite, gripe. Podia afetar o meu próprio siso que então, eu tinha olha só, acabado uma de tirar. pessoa internada numa UTI, ela tem exposição à luz 24 horas. Justamente o ambiente que a gente deveria ter claro e escuro. Mas, logicamente, você tem que monitorar o paciente e tudo mais. Mas dizer que a pessoa que está numa situação grave é a pessoa que não tem ritmo claro e escuro, que é tão importante para o nosso sono respeitado. Tudo bem. Eu quero falar, a gente já falou um pouquinho, eu quero falar aqui de tecnologia. A gente já falou muito de como a tecnologia atrapalha, e eu achei legal essa sua visão de estímulos e a luzinha que acende na cabeça, não só a luzinha que acende na cara. Mas existem tecnologias que ajudam a gente a dormir, sei lá, tem um monte aí, lâmpada amarela, mágica, não sei o que lá, uma tecnologia muito rudimentar que eu uso, e que quando eu não uso eu me arrependo, eu uso tampão no ouvido. Eu durmo com o ouvido tampado, porque é isso, qualquer barulho. E eu moro na frente de um ponto de ônibus e moro do lado da obra do metrô. Então, quais as tecnologias que é mito, é óleo de cobra, e quais as tecnologias que são boas para ajudar a dormir? A sociedade está no momento de absorver novas tecnologias, o que é muito bom. O celular é uma tecnologia maravilhosa, né? Você não precisa mais ir no banco, você paga a sua conta. Tem aplicativos, tem dispositivos, né? A gente chama de wearables, né? Isso. Vestimentos, né? Anelzinhos, relógios, etc. Eu acho que tudo que desenvolve tecnologicamente falando a nossa sociedade combina para um lado bom. Quero acreditar que o desfecho seja positivo. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Eu colocar no meu celular meu tempo de sono, isso é importante para você? Isso te faz bem ou te deixa à mercê de ser submisso a um dispositivo eletrônico? Se eu não colocar, eu não consigo respeitar minhas 8 horas e 40 minutos de sono. Se é uma pessoa que se sente melhor dessa forma, ok, talvez seja uma política dela de se manter atenta ao sono. Há quem coloque, cada 1 hora eu tenho que beber água. Isso funciona para você? Eu não consigo respeitar meu celular falando para beber água. Eu bebo quando tenho uma sede. E se ele me falar, eu vou desligar ele, porque eu não sou à mercê de um celular me falando quando que eu devo beber água. Mas algumas pessoas falam, desde que eu fiz isso, eu parei de ter problema renal. Então, continua. O que a gente não pode é superinflar o que esses dispositivos podem nos dar. Nenhum dispositivo no meu pulso, no meu queixo, fala para mim se eu tive REM ou não REM. Tá. Então, REM veio da década de 50, em Chicago, a descoberta que a gente mexe os olhos durante o sono. 4 ou 6 vezes por noite a gente sonha, e eles descobriram isso, a Zelinsky e Kleitman, eles viram isso em crianças. Você coloca eletrodos no cérebro e você observa que há movimentos oculares 4 ou 6 vezes por noite. Eles chamavam de sono dos movimentos oculares rápidos, que em inglês é Rapid Eye Movements, REM, então ficou sono REM e o mundo inteiro chama dessa forma. O que não é REM, sonho, é não REM. Os americanos são muito óbvios, né? Então, REM e não REM. O não REM tem o N1, N2, N3. Na hora que você está sonhando, então você vai ter movimentos oculares rápidos. Você vai ter um relaxamento acentuado da sua musculatura. Então, você já deve ter isso. Tá no ônibus, tá no avião e bater a cabeça na janelinha. Você teve um relaxamento que é acentuado. Que inclui, pergunta, é o mesmo relaxamento que do ronco, que é isso que não é o mesmo, não, tá. Mas faz parte do conjunto. Na hora que você está sonhando, você relaxa toda a musculatura. Na hora que você está dormindo, você relaxa. Mas é no REM que é essa... Tá bom, que a gente chama de atonia, tá? Tá bom. E durante o REM você tem mais chance de ter apneia. Então, relaxamento faz sentido, tá? Mas não é só nessa fase que você tem relaxamento do queixo. Além disso, você tem alguns movimentos pequenos. Pode ser de lábio, pode ser de ponta de dedo. Então, você olha um cachorro dormindo, que é mais fácil, um gato, você vê que ele mexe os bigodes, mexe a orelha, faz... e tá sonhando, tá? E tá lá relaxadão. Uma girafa, é muito raro você ver ela no zoológico deitada. Quando ela tá deitada, ela tá em sono REM, tá? Então, 4 ou 6 vezes por noite a gente sonha. E aí você tem N características. Você tem esse relaxamento profundo, você tem movimentos oculares rápidos. Mas você precisa de um eletrodo colocar sobre
o cérebro, não é dentro do cérebro, então a pessoa vai para um laboratório de sono, coloca esses eletrodos, coloca eletrodo perto do olho, coloca aqui no queixo, coloca no corpo. A pessoa dorme sim à noite. É isso, Mônica, eu te chamei aqui, na verdade, para perguntar isso. Como é que vocês acham que eu vou dormir com aquilo tudo pendurado? Eu te desafio, eu olho aqui. aquelas imagens e falo, como é que a pessoa dorme com tudo isso? Ela já vai chegando na cama com um homem de ferro. Assim, dorme. E lembrar que a gente só precisa de 4 horas de registro. Tá bom. Tá? Mas você vai dormir. Todas as pessoas dormem. Tanto que, é 1 em 100 que a pessoa volta. Mas assim, juro, não é rotina. É um exame que a gente precisa de 4 horas de gravação e aí você tem o sono da pessoa. Talvez você vá dormir em 51 minutos. Eu vou dormir em 17. Mas se só o tempo para iniciar o sono, que a gente chama de latência, for 51 minutos, você vai dormir. Tá. E você tá ali no ambiente, colocação dos eletrodos. Você fala, bom, todo mundo tá falando porque é para eu dormir. Mesmo que você demore 2 horas, você tem até amanhã seguinte, né? E aí a gente consegue ver o sono REM. Então, nenhum reloginho no meu pulso consegue detectar meu movimento ocular rápido, minha respiração irregular, frequente e ainda essa atonia muscular. Então, por isso que eu falo, a gente só não pode comprar um aplicativo que vai dar para mim assim, você sonhou 94 minutos numa noite. Não. Ele pode inferir que eu tive uma fase de menos movimentos na cama. Mas eu posso estar na minha fase N3, que é o sono mais profundo, entre aspas, que eu não me mexi, só que eu não tô sonhando. Não, eu já te vi que ele mostra o gráfico, né? Ele fala, sei lá, você dormiu de tal hora. Eu não dormi essa hora, eu olhei para o relógio essa hora, eu estava acordado. E ele fala... Você estava só quieto. É isso. Então assim, desde que a pessoa não compre algo achando que é a 8ª maravilha, quer saber o quanto você sonha, você vai para um laboratório de sono e fazer um registro de noite inteira. E hoje já pode se fazer em casa. Então, você já pegaria seu travesseiro em casa e pode fazer em casa. E também você me lembrou o mundo em que vivemos, que é tudo virar um númerozinho, que é você competir, não vou melhorar minha marca do sono e vou... Tem um amigo meu que ele sabe que é dele que eu tô falando, que ele tem aquele anelzinho. Hoje eu tirei 98, o pai tá estourado, não sei o que tal. Olha, eu vou dar uma provocação aqui. Durante o sonho, que a gente tem os movimentos oculares, a gente tem a atonia muscular, a gente libera a testosterona. Então, eu sempre falo, né, pra ala masculina, né, quer melhorar seu desempenho na corrida, no tênis, na cama, é melhor você dormir bem. Se você não tá sonhando, e quando que o sonho acontece? Na segunda parte da noite. Então, na segunda parte da madrugada é quando vem maciçamente o sono REM. Tá. Então, lembra que eu falei das 4 horas? Isso. Nas primeiras 4, a gente tem 1 ou no máximo 2 episódios de sono REM, mas eles são papum, tá? É efêmero. Tá. Na segunda parte da noite, depois das 4 horas, é quando vem maciçamente o REM. Você sabe disso, porque é a hora que você tem mais chance de acordar, que o despertador vai tocar. Você falou assim, nossa, eu tava sonhando que eu tinha trazido o Chico Buarque aqui pro programa. E o homem acorda com a ereção peniana, que ele associa com a vontade de urinar. Não é nada disso. A vontade de urinar é pelo o acúmulo de líquido na bexiga da noite inteira. E aí, coincidentemente, ele acorda com a ereção e ele acha que é a bexiga. Não tem nada a ver. E também não tem relação com o conteúdo sexual dos sonhos. Tá. Eu brinco, né? Você pode sonhar com o Neymar, com sua sogra, você vai ter ereção peniana. Porque o bebezinho na maternidade, ele sonha. E vai ter ereção peniana. Então, é uma característica que acompanha os homens do dia que eles nascem ao dia que eles morrem. É uma das poucas coisas que não diminui com a idade. O que diminui é a rigidez peniana. Tá. E as mulheres também têm, é muito mais difícil de medir. Tem 2 pesquisas no mundo só que conseguiram registrar a ereção clitoriana durante o sono REM pela dificuldade anatômica mesmo. Tá. Você não vai colocar um eletrodo numa região minúscula, né? Mas no homem, coloca-se 2 anéis ao redor do pênis e você mede essa ereção. Então, mais um motivo ainda para a pessoa querer valorizar o sono. E outras tecnologias de sono, por exemplo, cobertor ponderado. Como é que você é contra, a favor? Devemos sair comprando? Eu sou a favor do ambiente que seja favorável ao indivíduo. Porque se você pensa no cobertor, né, eu vou dar uma aula domingo e me pediram, né, qual o tipo de lençol, qual o tipo de pijama. Eu falo, é muito complicado porque tem gente que só tem um pijama e a pessoa dorme bem com aquele um pijama. Se eu falar que é um pijama de cetim, com logomarca, da marca mais cara do mundo, parece que só... Da NASA. Da NASA. E o travesseiro da NASA, o colchão X. Tem pessoas que não têm nada disso, não tem doenças do sono.
E aí você tem uma pessoa que não tem dificuldade financeira, tem o melhor colchão do universo e leva 3 horas para iniciar o sono. Então, o que é importante é o ambiente ser propício. Isso significa uma temperatura adequada. Legal. Para os homens é um pouco mais baixa do que para as mulheres. Então, as mulheres gostam de 24, os homens gostam de 21, idealmente entre 21 e 23. Mas tem pessoas, outro dia, não sei se é verdade, escutei que a Xuxa gosta de dormir com 13 graus. Não sei se é fofoca de internet. Eu já ouvi essa história também, então, que ela tem isso. Se para ela é 13... Que ela tem uma autorização para um... Deve ser lenda urbana, mas vamos embarcar na lenda urbana. Não sei se é verdade, mas se para ela é 13, não é para 99% da população. Mas se para você é 18, para sua esposa é 22, tem que entrar num acordo ali. Então, ambiente... Mas aí se você mora em São Paulo, durante a noite, você passa por todas as estações do ano, é 18, aí vai 27, aí volta. É isso. Uma coisa que afeta muito o meu sono é temperatura, calor, principalmente calor. Acordo com calor. Não pensei em nada, eu só estava morrendo de calor, aí eu despertei, e aí eu comecei a pensar, é isso, é um problema, então talvez um ambiente São Paulo um pouco mais ameno para você. Você falou do fone de ouvido, né? Agora nesse ar-condicionado. Do protetor. Eu não consigo dormir com protetor, você consegue. Para uma pessoa que aquilo a afasta do ruído externo, é positivo. Qual é o melhor pijama? É aquele que se durma bem. Tem que ser justo? Não, tem que ser confortável. De algodão, de cetim. Aquele que é confortável para você. Edredom de pena ou cobertor. Aquele que for confortável para você. Tem pessoas que podem ter o barulho que for, vão dormir bem. Tem pessoas que aquela luzinha da televisão é um incômodo. Tem outras pessoas que dormem com a televisão ligada. Então, o ambiente não tem segredo. Não é fio egípcio que vai fazer alguém dormir bem. É o ambiente ser bom. Justo. Uma história que eu já contei 10 vezes no podcast. O segredo do meu casamento é cobertores separados. Essa é uma técnica muito boa. Salvou já muitos casais. Não, brincadeira. Mas posição. Existe, tipo... eu durmo a noite inteira na mesma posição, ou não. Eu viro, até por causa do nariz, eu durmo de lado, eu vou virando, trocando de lado. Meu pai é aquele famoso que dorme a múmia com a mãozinha em cima do peito a noite toda. Existe posição ideal, a galera falando de suco gástrico, na própria respiração, ou também é o que você acabou de falar, cada um acha a sua e seja feliz. Cada um acha a sua, mas para quem tem problemas respiratórios é melhor de lado, especialmente pro lado esquerdo. Porque aí você tem a descida dos ácidos, do batimento cardíaco e tudo mais. Mas assim, é só lado esquerdo? Não, você pode dormir. Mas para quem tem problema respiratório, dormir de lado. E quando a gente tem o relaxamento do sono REM, a língua também relaxa. Se você dorme de barriga para cima, no caso, você falou do seu pai, a língua vai mais para trás, você tem mais obstrução. Mas se no caso dele, ele não tem a apneia obstrutiva do sono e assim ele dorme muito bem. Ele ronca, mas enfim... Mas também tem mais idade. 80% dos homens roncam com o avançar da idade. Eu tô gostando que você tá assim, não, calma, também nem todas essas coisas a gente precisa levar ao pé da letra, mas tem uma que eu li aqui que eu fiquei surpreso. Fazer terapia cognitivo-comportamental para insônia é uma boa? Sim. Tem uma eficácia alta, né, de tratamento, assim como a terapia de concentração plena, que é conhecida como mindfulness, né? Tá. Então, assim, são terapias que apoiam comportamentalmente o indivíduo a aceitar o ato de dormir. Tá. Isso é muito positivo. Saiu uma pesquisa da USP essa semana que eu li, que eles têm uma outra terapia que, se não me falha a memória, é a terapia de aceitação, alguma coisa, desculpa, eu não vou lembrar a sigla, que também foi muito eficaz. Então, assim, essas terapias são todas positivas. Mas aí eu vou me consultar com um especialista em sono. Pode ser um psicólogo do sono. Tá. Que tem que ter feito o curso e aprovado e fazer parte da Associação Brasileira de Sono como psicólogo do sono. Se eu sinto que durmo mal, não faço a menor ideia o que é, quem eu consulto primeiro. Eu procuraria um médico que tem capacitação em medicina do sono, até para verificar se você não tem outro fator. Você relatou para mim a parte respiratória, mas digamos que você diga assim, eu chego à noite na cama, eu durmo melhor do lado esquerdo, eu não sei o que fazer com as mãos, eu levo 1h30 para iniciar o sono, eu não consigo recordar de nenhum problema principal, trauma de infância, eu tenho o meu próprio negócio, eu não tenho dificuldade financeira, eu não sei por que eu durmo mal. A questão é que faz 22 anos que eu não durmo bem. Se você não me falar a parte
respiratória, eu vou falar, bom, ele lembra 22 anos atrás, vamos estudar. Então, o médico, ele é interessante que ele vai te examinar, ele vai falar assim, opa, você tem aqui uma alteração nasal, eu percebi pela tua posição que você respira pela boca. Você pode me falar da parte? Ah, sim, doutor, eu fiz uma cirurgia que não deu certo, eu fiz não sei o que e tal. Então, assim, o médico, ele é interessante para fazer essa abordagem, mas lembrar que ele tem que ser o médico do sono. Não adianta ir no médico da esquina que não tem formação em medicina do sono. Tudo bem. Para quase terminar, quais dicas você daria para a gente Ter uma boa noite? ter uma boa... Descobriu, foi revelado. A gente ter uma boa noite durante o dia. Como é que eu ajudo o Cris da madrugada durante o dia? Por exemplo, qual é a sua visão sobre café? Na verdade, eu vou perguntar de outro jeito. Eu quero testar uma história que eu li num livro sobre cafeína. Eu quero saber se isso é verdade para você. O autor do livro falou assim: vários especialistas em sono no mundo inteiro discordam de várias coisas. Se o sono é isso, se o sono é aquilo. Mas uma coisa eles têm em comum. Nenhum deles toma café. Você toma café? Eu tomo café. Então, olha aí. Não, brincadeira. Como é que o café entra nessa conta toda que a gente fez? Até porque vivemos no país do café e essa coisa toda. Eu conheço uma especialista em sono que ela toma mais de 1 litro de café por dia. Caramba. E ela tentou tirar. Porque havia uma pressão muito grande da sociedade, de todos ao redor, né? Para tirar o café. Ela falou que foi a pior noite de sono da semana dela. Ela voltou a tomar mais de 1 litro de café. Ela tem menor sensibilidade à cafeína. Eu não sei o histórico dela, se é uma pessoa que desde criança, eu não sei dizer. Uhum. Mas o que para ela dá certo, para mim não dá. Eu tomo café, mas comigo, depois das 4 da tarde, eu não consigo mais porque afasta o meu início do sono. Tá. Então, o que a gente deve fazer de dia para eu garantir uma noite de sono positiva, né? Que foi muito que eu falei com o taxista vindo para cá hoje, né? Em primeiro lugar, você acordar quando o sono acabar. Tá. Então, isso significa não ter despertador. Ah, Mônica, é utópico. Sim, é utópico na nossa sociedade hoje. Mas, se você está acordando com despertador, você tem que ir para a cama mais cedo. Ah, mas eu só chego em casa às 9h30 da noite. Você quer, então, que eu fique pouco com a minha família? É o preço que cada um vai ter que escolher. Como diz um grande amigo, que guerra você quer ganhar? Uhum. Você quer ganhar a guerra do sono e viver melhor? E coisa que você falou, né? Mito, verdade, aliado, inimigo. O sono é o maior amigo da produtividade. Você só vai ter uma produtividade legal se você tiver um sono bom. Pensa que o sono é importante para o humor, para a digestão, para a sua integridade imunológica, para a tua vida afetiva. Criatividade. Para a criatividade, o sono é o principal termômetro daquilo que a gente chama de equilíbrio interno, que é a homeostase. Então, o sono é o meu principal fator de me dar equilíbrio interno. Se ele falha, vai falhar minha criatividade, vai falhar tudo. Talvez não em uma semana privada de sono. Então, o que eu recomendo é tentar ao máximo dormir mais cedo. Ah, como que eu faço isso? Você consegue 8 minutos mais cedo ir para a cama? Você consegue. E eu desafio todo mundo. Você consegue deitar 8 minutos mais cedo. Depois de algumas semanas, você consegue mais 4 minutos? Aí já estamos com 12 minutos. E você, uma meta, até o final do ano, 31 de dezembro, você consegue ganhar mais 21 minutos de sono? Inclusive, esses 21 minutos não foram perdidos, né? Eu faço Foram muito ganhos. assim, até a soneca. Ah, nossa, não tenho tempo. Ou um assunto que a gente nem falou aqui, que é exercício físico, que eu odeio, já transformei até em piada, assim, odeio academia e tal, mas ao mesmo tempo assim, eu vou dar uma caminhada de 30 minutos. Eu perdi 30 minutos. Não, porque são 30 minutos que eu ia ficar meio, e que a cabeça deu uma focada e tal. Então, a soneca, ou os 21 minutos para se ganhar nos próximos, vamos lançar o desafio Boa Noite Internet. Se você ganhar 21 minutos, é isso. São 21 minutos durante o dia, picados ou não, que a minha criatividade vai estar melhor, minha saúde vai estar melhor, eu vou estar com uma consulta sensação, médica menos. uma consulta médica menos, vou ter mais uma relação harmoniosa com o meu parceiro, com a minha parceira. Meu filho vai me pedir uma coisa, eu vou ter mais disposição em negar. Então, assim, olha o quanto que a gente vai ganhar, né? Você vai negar sua filha? O papo que a gente estava tendo nos bastidores. Quer dizer que você não é, não, brincadeira. Então, olha quanto mais arsenal emocional e físico eu vou ter. E quando você fala da atividade física, olha o contrassenso que a gente vive na nossa sociedade. A privação de sono engorda a maior parte das pessoas, porque ela me dá mais vontade de comer um hambúrguer do que comer meu frango desbotado. Eu tenho mais vontade do açúcar do que eu comer uma laranja depois do almoço.
Então, a privação de sono engorda. Aí, no que eu engordei, o que eu vou fazer? Academia. Aí, o que eu faço? Eu acordo às 4:30 da manhã, 5 horas para academia. Que me dá mais ansiedade, que me dá mais irritabilidade, que me dá mais compulsão e impulsividade, que leva a mais ganho de peso, porque meu corpo está pró-inflamado, ele está mais inflamado. Então, a nossa sociedade, ela fica mais privada de sono ainda, porque a privação de sono foi o fator inicial. Então, vamos cortar a privação de sono? Não estou falando para não fazer atividade física, mas faça uma caminhada, vai na hora do almoço. Você tem uma hora de almoço, ninguém gasta 59 minutos almoçando. Seria maravilhoso, mastigando. A gente almoça em quê? 8 minutos, 9, Sim. 11, mastigando, né? Você consegue um cochilo de 15 minutos? Consegue uma caminhada? Então, assim, incorporar medidas de bem-estar ao longo do dia. A medida de concentração plena, meditação, mindfulness, ou uma oração, ou um tempo para você, ou, de novo, escutar uma música do Chico Buarque, ela pode ser incorporada e deve ser incorporada em algum momento ao longo do dia. Eu sugeri isso para o taxista. Eu falei, pare no seu ponto, peça para o colega, né, se certificar da segurança e até daqueles 15 minutos, feche o olho e faça algo que te dê prazer em termos de oração, escutar uma música, fechar os olhos e respirar. Se você faz isso em algum momento do seu dia, o seu cortisol diminui, você organiza melhor seus pensamentos. Tem gente que consegue até dormir, mas não precisa dormir. A técnica de concentração é você falar... E no começo vai pensar assim, ó, boleto, passageiro me chamando no táxi, Sim. minha esposa me chamando, meu filho quer isso. Calma, afasta esse pensamento, eu preciso. Dá para fazer isso todos os dias, Cris? Eu não sei. Mas o ideal seria que a gente parasse em algum momento do dia para você falar, eu vou cuidar de mim. Bem, Mônica, bom demais. A gente sempre termina com um momento saiba mais. Para quem curtiu tudo isso aqui, quer se aprofundar no assunto, eu vi que você trouxe um material aí, não sei se é isso que você quer dar. Qual o seu momento saiba mais para quem quer se aprofundar mais nesse tema? Às vezes ela quer só se inteirar um pouco mais, né, do que existe. Como eu falei, o Instituto do Sono é que mais produz ciência do mundo, né? Então, a nossa ideia sempre é produzir conhecimento. E eu trouxe 2 formas de conhecimento. Uma técnica científica, que é esse livro que saiu em 2022. Eu e o professor Sérgio somos os editores. Fiz isso, né, com uma bebezinha pequena. Então, é possível produzir mesmo com bebê pequenas. Então, desde se que você quer dormir, dá na cabeça de alguém. Porque estava dormindo bem, né? Então, esse é um livro mais para conhecimento técnico. Foi escrito por sêniors, né, dentro da medicina do sono do Brasil. E quem quer algo mais lúdico, uma linguagem mais simplificada, que não é só o público infanto-juvenil, é a coleção Dona Ciência. Eu te trouxe isso de presente, legal, são os gibis, obrigado. as edições voltadas para sono, então tem aí o fascículo 4 e 5, a importância do sono, mas tem outros Dona Ciência, sono nas estradas, sono nos atletas, então esse gibi foi agora para Paris, para a Paralimpíada com a Andressa Silva. O sono é a luz, porque luz é o bloqueio da liberação de melatonina. Olha, sono e sistema imune. Para a gente ter um sistema imune forte, a gente tem que dormir bem. Apneia do sono, o aparelho para tratar a apneia e distúrbios de sono na infância. Então, a coleção Dona Ciência é um material que está disponível, né, no site do Instituto, tem o Instagram dela. Ela foi premiada 2 semanas atrás para ajudar o público com câncer. Porque ela tem também, são mais de 50 temas diferentes, né? Eu te trouxe só a parte de sono. Então, a Dona Ciência hoje... A minha foto aqui é a parte respiratória. Para mim, eu falo que é minha filha número 2. É o projeto que eu mais amo fazer. É um projeto de extensão. Não tem nenhum ganho, então não é possível comprar a coleção, porque eu não ganho. E a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a FIP, ela é a mantenedora, junto com a Sofitex, em produzir esses gibis que são extremamente caros, né? Porque eles não têm venda. Então, é um material que eu só uso para divulgar. Um material de belíssima qualidade. Então, eu vou em comunidades, eu vou em creches, eu vou em escolas. Eu quero te agradecer pelo convite. Dar boa noite, internet, mas boa noite para todos. Isso aí. Se a gente conseguir dar a importância que a internet tem que ter às nossas vidas e dar qualidade ao sono com valorização da qualidade de vida, a gente vai ter uma sociedade mais feliz, né? Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você. O Boa Noite Internet é um podcast Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é da Clara Ishikawa. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até o próximo episódio. Ampere.